O tema dessa mensagem: peça a direção a Deus. Peça a direção a Deus. Pastor Mário, entendi. Peça a direção a Deus. Tudo que nós vamos fazer, temos que pedir a direção para Deus. Peça a direção a Deus. Por que esse tema, Pastor Mário? Vocês vão entender ao decorrer da mensagem. E esse Zaqueu, republicano, era coletor de impostos. Descobrimos aqui que o leitor de impostos, descobrimos aqui que o mendigo, cego e perfeito, jamais foi curado antes que o coletor de impostos rico recebeu atenção, e ele estava por último, mas foi colocado em primeiro. Foi dito ele que levantasse, mas Zaqueu desceu. Zaqueu desceu. Ele desceu para ver Jesus. Então, assim que nós temos que fazer, nós temos que descer a cara no pó. Nós temos que descer a cara no pó, porque Zaqueu era um homem rico, coletor de impostos. Mas na palavra aqui nós vamos ver que ele levantou e desceu. Assim é, o rico e o pobre se encontram no mesmo nível como pecadores diante de Deus. Então, meus amados, não tem rico, não tem pobre, não tem cor, não tem, é tudo igual para Deus. Nós somos tudo igual. Deus não faz exceção de pessoa. Não importa a situação, a circunstância que estamos vivendo hoje, o último dia desse culto. Então hoje Deus está falando através do louvor. Através do louvor Deus falou, e o testemunho do irmão confirmou. Não podemos abaixar a cabeça diante de nenhuma situação. De nenhuma situação. Nós temos que continuar orando, perseverante em oração. Conforme a pastora falou que já recebeu vários milagres, mas também teve muitas lutas, muitas provas, muitos desafios. Desafios a qual eu tenho também. Desafios que eu orei bastante quando meu filho estava lá em casa. Continuo tendo esses desafios, mas ele está na mão do Pai. Quando a gente entrega uma situação na mão do Pai, nós não podemos tirar. Nós temos que continuar orando, perseverando. Igual aquela viúva que ali, diante daquele juiz Nicolas, ele não temia a Deus e nem homem nenhum. Mas ela insistia, porque era uma crente fervorosa. Então assim que nós temos que ser. A hora que nós entramos nessa porta para dentro, nós temos que ser crente fervoroso aqui e lá fora um bom testemunho. E esse Zaqueu era um pecador, porque ele era coletor de impostos, mas era rico. E mais diante da palavra vocês vão ver aqui que eu vou estar falando, conjecturando, de dois milagres anteriores que Jesus fez do cego. Que ali quando ele veio, dois cegos, Bartimeu, quando ele chegou nessa passagem, ali foi curado dois cegos. E a palavra diz que um desses cegos era o Bartimeu. Então, meus amados, na palavra vai relatar que Deus, a Bíblia diz, correndo adiante, que ele correu e subiu nessa figueira brava. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu. E disse Zaqueu: desce depressa, desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia. Revela que Deus falou assim: Jesus, realeza de Jesus, embora poucos usavam ele como pedia, por causa mais como um rei, exigiu a salvação de Zaqueu. E das mais assombrosas dos evangelhos foi pessoal. E Zaqueu foi urgente e desceu depressa. Foi humilhante, desce, e foi imediato. Hoje foi permanente, mas convém pousar. Aí a palavra pousar foi socialmente em tua casa. Então quando Jesus falou para ele: desce. Então para uma pessoa rica, para ele foi humilhante.
Como que nós estamos se humilhando perto do Senhor? Perto de Deus? Como que a gente tem feito a nossa oração? E quando nós temos que orar, nós temos que se humilhar. Nós temos que descer a cara no pó. Aleluia. E esse baixinho, de pequena estatura, Zaqueu, ele não conseguia ver a multidão, porque Jesus já tinha vindo uma outra multidão que estava empurrando ele, daquele cego que falava: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, e gritava, e a multidão falava, a multidão apertava ele e falava: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então na Bíblia relata que foi 2 vezes, e ali está relatando que ali não tinha um cego só. Nós vamos estar vendo nessa mensagem que eu estou em Lucas, nós vamos ver que Mateus 20, 29, que nos olhar seria que, porque Mateus diz que era 2 cegos, Mateus vai falar que é 2 cegos lá. Então que um desses cegos é Bartimeu, que gritava: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Bartimeu pequeno não conseguia ver Jesus. Ele correu, sabia que ia passar ali. Quem está passando? Quem é? O Jesus de Nazaré. E ele correu e subiu na figueira. Ele se humilhou. Por isso que ele está falando aqui, ele se humilhou, porque ele precisava ser liberto. Liberto de quê, pastor Marcos? Dos impostos que ele cobrava. Ele queria ser liberto. E mais adiante vocês vão entender aqui que quando Jesus falou: desce depressa, ficou vendo, ele se apresentou e recebeu alegremente. Ele se apresentou alegremente, um efeito moral, convenha, visto, de modo de Zaqueu tomou o seu lugar junto a Jesus. Ele tomou o seu lugar junto a Jesus, ao público, a todos que estavam lá e viu. Ele tomou o lugar. Como que nós temos nos tomado o nosso lugar perante o grandão da Galileia? Aleluia. Como que nós temos nos colocado perante o grandão da Galileia? E esse homem era rico, e ele desceu, se humilhou e tomou o lugar dele em público durante Jesus. Então, o que eu quero, o pastor Mário quer falar sobre assim: não importa o local que você está, meu amado, na rua, no trabalho, dentro do ônibus, nós temos que tomar o nosso lugar perante o Espírito Santo. Aleluia! Porque aonde nós pisamos nas plantas dos pés, uma vez que a gente está dentro do Evangelho, tomando a Santa Ceia em comunhão, nós temos que tomar o nosso lugar diante de Jesus. Então, Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele acompanha onde que nós quer que vai. O irmão leu aí Salmo 23, as ovelhas. Esse relato é assim mesmo. Eles passavam azeite. E tem muito fácil. Por que Deus usa azeite? O azeite é o Espírito Santo, é o fogo. Onde eu vou, tem minha botijinha de azeite comigo. Eu não largo minha botijinha de azeite. Porque eu não sabe o que pode acontecer na rua. Se alguém precisa de uma oração, eu tenho que estar perante ao Espírito Santo, que é Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu tenho que me comportar como servo do Senhor. Então, nessa palavra, Zaqueu, como rico, ele queria essa libertação. Nós vamos ver diante na palavra que a Bíblia diz assim: a Bíblia, viram tudo isso a multidão, toda a multidão viu isso, murmurava. A multidão murmurou, porque ele era um rico pecador. Agora vai uma palavra para a igreja: murmurar é sempre um grande pecado. E nós não temos que murmurar. Diante de toda situação, nós temos que glorificar. Aleluia, glória a Deus. Conforme foi falado no louvor, não recebeu no testemunho, mas o ano que vem as portas vai se abrir, vai receber cura. Aleluia. Então, é todo o tempo de Deus, conforme está em Eclesiastes. É tempo para chorar, tempo para sorrir, tempo para olhar, é tempo para todas as coisas. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Não acontece nada na vida do pastor Mário e na vida de cada um que está presente, e aqueles que não estão presentes,
sem a permissão de Deus. Sem a permissão de Deus. E o tema é esse: faça tudo na direção de Deus. O tema é: peça direção a Deus. Não faça. Peça a direção a Deus. Como assim, pastor? Peça tudo a direção de Deus. Quando você vai se alimentar, peça a direção também. Senhor, abençoe esse alimento. Abençoe o vizinho da direção. Peça a direção de Deus para todas as coisas. Aleluia. Porque esse baixinho, publicano, que era coletor de impostos, ele pediu a direção para Deus. Porque se ele queria uma transformação, ele tinha que correr. Ele correu e subiu. Só que ele estando lá em cima no alto, Jesus fez ele descer. Então quando a gente pensa que a gente está, desce. A palavra está falando, desce, porque Deus não se agrada quando a gente pensa que está lá no alto. Então a gente tem que sempre estar com a cara no pó. Como descer, pastor Maio? Cara no pó. Senhor, perdoa se eu estou fazendo algo que não está agradando a ti. Sempre pedindo perdão. Como assim, pastor Maio? Pedir perdão? Eu pego. Todos nós pecamos. Ai daquele que fala que não peca. Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas transgressões. Essa oração é a primeira coisa que tem que pedir. Porque depois aí você vai entrar em oração em secreto no seu quarto, vai orar pelo vizinho da esquerda, pelo vizinho da frente, e aí Deus vai entregar o que nós precisamos. Mas a primeira coisa, temos que pedir perdão. Por que, pastor Mário? Porque nós pecamos no olhar, pecamos no falar, pecamos todo instante, porque nós somos falhos, nós somos carne. Então nós temos que pedir perdão. Eu peço perdão em todas as orações que eu faço. E também está em Efésios 6:10. Peço o revestimento da armadura do Espírito Santo. Todas as orações que eu faço, eu peço o revestimento da armadura do Espírito Santo. E o Salmo 121, o guarda de Israel. Porque o guarda de Israel é o Espírito Santo. Onde você pisar suas plantas do pé, conforme o evangelista falou, nós temos que nos ungir quando você vai sair. E ungir, meus amados, não é aqui não. Tem que ungir aqui atrás, assim, ó. E tem profeta que unge aqui, ó. Aqui em cima, aqui, ó. Eu unge aqui e põe um toquinho aqui atrás. Hein? Mas por que, pastor? Tem que ungir, você tem que ungir mesmo. E orar por você mesmo. Ai, ore por mim, não tem essa aí, ore por mim, meus amados. Quem que ora pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos missionários? Pastor, não sei se alguém ora por mim. Sabe como você vai orar? Da maneira que eu falei agora. Armadura do Espírito Santo, Efésios 6:10. Senhor, me reveste da tua armadura, meu Pai. Me reveste da tua armadura, Senhor. Meu Pai querido, conforme está escrito na palavra, 1 Josué, versículo 7, na parte B. Senhor, conforme o Senhor profetizou na vida do teu servo Josué, não te desvia nem para a esquerda e nem para a direita, somente seja forte e corajoso. Senhor, que eu seja forte e corajoso. Tem outra palavra em Joel 10:3. Na parte B, quando você pensa que você está fraco, diga ao fraco que você está forte. É assim que tem que ser na nossa vida. Então nós temos que estar sempre em constante oração em cima da palavra. Oração em cima da palavra. E também tem que orar assim, porque eu também oro assim também. Senhor, assim diz a tua palavra: os meus servos perecem porque não sabem orar, não sabem pedir. Papai do céu, me ensina a orar, Senhor. Me ensina a pedir, Senhor. Me ensina. Então é assim, a humildade. Isso é descer. Isso é descer. Então é isso. Essa é a palavra. Isso é descer. Então, para a gente receber, tem que descer, tem que orar. Eu vou correr porque eu tenho que entrar na outra mensagem lá na frente ainda. Então Zaqueu levantou e disse: Senhor, eis que dou aos pobres. Ele já está se humilhando, ó. Eis que eu dou aos pobres. Então os bens, porque ele roubou muito. Eu vou correr um pouquinho para mim chegar numa mensagem que eu tenho que passar para a igreja, para a gente poder estar recebendo nas orações. Então, naquela época, na lei romana, tinha que devolver
4 vezes mais o dobro, e acréscimo, e o quinto está em Números 5:7, em Êxodo, os impostos que ele colhia. Então verdadeiramente ele se arrependeu. Zaqueu se arrependeu verdadeiramente. Como assim, pastor Mário? Ele se arrependeu verdadeiramente e devolver tudo que ele pegava dos impostos, ele queria devolver em dobro. Então ele se arrependeu, ele se humilhou, ele desceu. Então é assim que nós temos que fazer: descer, se humilhar, pedir perdão para Deus. Nessa parte aí, a Bíblia está falando isso aí. E disse Jesus: hoje veio a salvação na tua casa. Hoje veio a salvação na tua casa. Hoje veio a salvação na tua casa e na minha casa. E vai lá ligar meu filho também. Porque eu tenho que estar profetizando e orando, onde quer que ele estiver. Não importa o que ele está fazendo, porque está na palavra. Se o meu filho pedir um pão para mim, eu vou dar uma pedra para ele? Se o seu filho pedir um pão, você vai dar uma pedra para ele? E se ele pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Não podemos fazer isso aí, nós estamos dentro da palavra. E o que eu tenho que dar para ele? Oração. Oração. E já está na mão do Pai? Deixa na mão do Pai. Glória a Deus. Vamos lá. Então aqui disse: e disse Jesus: hoje veio a salvação na tua casa, pois também este é filho de Abraão. Ele coletava impostos, lideranças religiosas. Agora nós vamos uma palavra que eu tenho que falar essa palavra para me finalizar. Rapidinho, deixa eu passar aqui. Deixa eu passar essa palavra. Em Romanos 8, versículo 8, depois esse irmão pode estar olhando lá, tá? Então presta atenção agora aqui que eu vou estar falando, porque ele se humilhou. E para a gente chegar nessa parte aqui, ó, isso aqui é profético agora, tá? Não adianta o pastor Mário, o pastor Léo, a pastora Verônica, qualquer que venha aqui na tribuna, um profeta, pregador, ministrador, vir estar orando, em posição de mão e profetizando. Presta atenção que eu vou falar agora, profético. Como assim, pastor Mário? Não adianta nada se você não entrar nisso aqui que eu vou estar lendo, essa passagem aqui, ó, Romanos 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Refere-se ao crente que tenta viver uma vida cristã, porque o outro meio não há fé. Em Cristo é a cruz. Vós, porém, não está na carne. Então, o crente que não confia mais na carne, porque ele está recorrendo à própria carne. Então, nós não devemos ficar na carne, devemos ficar sempre espírito. Mas o Espírito, se o Espírito de Deus habitar em vós, vós se alegrará e não tem o Espírito de Cristo, e tal não dele. Quem fez o carvalho para a ressurreição? Jesus. Então aqui, meus amados, está falando assim, ó, que nós devemos sempre estar em espírito e em verdade. Como assim, pastor Mário? Espírito e verdade, a tua fé, a minha fé. Você está sem fé? Vai receber uma oração? Eu vou pela fé da pastora, eu vou pela fé da diaconisa, eu vou pela fé do evangelista. Então, nós temos que ficar na fé. E quando está lá fora, ficar em espírito, para não cair nas armadilhas do ser. O que é a armadilha do ser? Voltar aos velhos hábitos. Os velhos hábitos que faz a gente sair fora da direção. Então, aí você recebe a oração, você vai voltar aos velhos hábitos. Então tem que ficar firme em espírito, em oração. O que está falando aqui não ficar na carne, e quando a gente sai lá fora, aí já tem a vontade de fazer assim. Então tem que repreender isso aí. Senhor, me reveste da tua armadura. Isso aí você está em espírito já, não está na carne. Senhor, eis-me aqui tua serva, eu recebi oração. Pai, continua me revestindo da tua armadura. Então esse Zaqueu, ele desceu e recebeu. Por quê? Porque ele estava em espírito ali. Ele estava em espírito, mas ele era um pecador. Ele estava em espírito e em verdade. E ele se humilhou perante a Deus e todos murmuraram. Porque Jesus falou que ia dormir na casa do pecador. Então, o que eu quero referir nessa passagem? Anterior, Jesus curou 2. Zaqueu foi 2 cegos. E agora a salvação aqui de um coletor de impostos. E ele se humilhou. Então, meus amados, essa mensagem, o que eu quero passar para toda a amada igreja?
Eu vou finalizar, tá? Porque o Filho do Homem veio buscar salvação e quem se havia perdido. Então, quando a gente está na rua, eu, qualquer um, pode ser qualquer pessoa, nós temos que falar a palavra de salvação. E quando entra dentro da igreja, eu não posso vir aqui massacrar as ovelhas. Eu tenho que fazer que meu evangelho, passar um azeite na ovelha. E nós temos que ser um crente liso. Quando passa a mão, lisa, porque você está na unção. E nem o pastor pode falar, crente é liso. Põe a mão e escorrega. Está entendendo? Ô, glória. Ele não pregou aqui, ele pegou na série, é o da Madureira. Ele fala, eu agora falo crente liso, ele.